E é por isso que eu estou aqui. É por isso que saí agora de um lugar, Marituba, de atender não sei quantos pacientes agendaram esses 6 meses atrás, para que hoje eu possa atendê-los. E se não tivesse ido hoje para atendê-los, eles aguardariam mais 6 meses, porque a agenda de hoje não se pode repetir. Então eu não posso faltar. Então eu quero dizer para vocês, aquele que tem desejo de ser médico, aqui tem jovens e aqui tem adultos. Aquele que tem desejo de ser médico, aquele que tem sonhos de ser médico, porque estamos hoje nos novos começos. Aquele que tem um sonho de ser um dia médico, seja médico. Seja médico, porque nós precisamos de médicos cristãos, de médicos convertidos, de médicos que decidem servir a Deus, de médicos que se dedicam. E para que esta profissão continue sendo um sacerdócio, nós precisamos de homens que conheçam a Deus e sejam médicos. Então, se você conhece alguém, se você tem algum amigo que é cristão e está fazendo faculdade de medicina, ou se você tem sonho de ser um médico, sonhe esta noite, que esta noite Deus vai lhe dizer como você vai conseguir um dia chegar a ser um médico. E é não só isso, é para você hoje crescer em todas as áreas da sua vida, como disse o apóstolo Natanael hoje. Hoje este congresso será para todos um congresso de crescimento, de inteligência, de sabedoria, e que nós vamos mergulhar nas palavras que vão ser ministradas aqui no altar. E agora eu preciso da oração, que todos nós oremos. Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. E vamos invocar o nome do Senhor. Nós vamos agora clamar para que Deus dê abertura a este congresso. Vamos agora clamar esta noite e dizer ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, que derrame sobre este congresso, derrame uma unção de inteligência, uma unção de sabedoria, uma unção de humildade, uma unção de amor, uma unção de alegria, uma unção de transformação, uma unção de mudanças, uma unção de sonhos. Que venha, Senhor, do mais alto, Senhor. Que venha, Senhor, todas as promessas para teus filhos esta noite. Que comece hoje, Senhor. Que hoje comece os sonhos de cada filho que trouxeste aqui para este congresso. Que todos eles recebam, Senhor, a porção que o Senhor reservou para cada um deles. E eu te louvo esta noite e te agradeço por esta casa que levantou, Senhor, que levantou homens, que levantou um casal para abrir e colocar, Senhor, aqui o Evangelho do Senhor Jesus. E que esse Evangelho, Senhor, permaneça. Esse Evangelho, Senhor, multiplique. Esse Evangelho, Senhor, cresça. Não pela força, não pela emoção. Que cresça, Senhor, pela nossa visão. Pela nossa visão, Senhor, de hoje, nos sentirmos, Senhor, servos, filhos, reconhecidos, escolhidos,
para que o Senhor nos use para fazer a tua vontade, Senhor. Senhor, não permitas que o inimigo venha, Senhor, a rodear, que o inimigo venha, Senhor, a querer entrar nessas mentes que o Senhor escolheu para que elas sejam edificadas nesse congresso. Não permita, Senhor, que o inimigo venha confundir, que o inimigo venha, Senhor, a destruir seus sonhos. Não permitas. Que esta noite, Senhor, seus sonhos se solidifiquem. Que seus sonhos, Senhor, se afirmem. Que seus sonhos, Senhor, conquistem. Que seus sonhos, Senhor, se tornem alvos. Alvos, Senhor, de conquista. Alvos, Senhor, de meta. Alvos, Senhor, de êxito. Senhor, que venha, Pai. Que venha, Senhor. Que se abra o céu, Senhor, esta noite. Que se abram os céus, Senhor. E toda promessa, Pai, que está, Senhor, que está guardando para que nós rompamos nesse congresso e venhamos, Senhor, a receber através da nossa fé, através, Senhor, da nossa esperança, através do nosso amor por Cristo, com Cristo e em Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aplauda o Messias. Glória, 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 a glória, a glória, a glória, a glória, o poder, a glória e o poder, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória e o poder. Abra sua Bíblia, querido. João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Amém? Evangelho de João, capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce na carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra. Oh, glória! Glória!
Glória a Deus. Pode se sentar. Muito bem. Eu, quando estava na faculdade, e ao fazer a matéria de obstetrícia, eu dava os plantões de obstetrícia. E lá eu via muita criança nascer. Naqueles meus plantões, para mim aquilo era uma coisa natural, porque eu estudei para isso e eu estava estagiando e eu via os pais se alegrando com a chegada das novas crianças, novos bebês. E aí a minha vida como estudante, eu tinha que aprender a respeito do nascimento e a respeito da gestação e a respeito do parto. Eu tinha que aprender, porque tinha que ter noção do que é um nascimento. E tinha que ter também noção do que é uma gestação. E também tinha que saber a noção do que é um parto. Então, aqueles meus dias de plantão na Santa Casa, eu olhava todos essas crianças, esses bebês nascendo, e eu dizia: é muito bonito, é muito lindo. Deus naquela época, meu conhecimento da palavra era muito pouco, e a revelação era quase nada. Então, eu olhava aquelas crianças nascerem, e quando olhava, e as mulheres iam com aquelas barrigas de 9 meses, e eu estava no plantão de obstetrícia. Todas as mulheres que passavam pelo plantão, todas elas estavam gestantes. E todas elas eram para ter bebê. E todas elas tinham que ter um parto. E todas elas tinham que se submeter ao trabalho de parto. Então aquilo se tornou uma coisa uma rotina para mim. Eu não entendia nada a respeito da questão espiritual. Porque eu fui treinado para ser um médico. Eu não fui treinado para ser pastor. E também não fui treinado para ser um ministro da palavra. Eu fui treinado para ser um médico. E naquelas meus plantões, eu olhava aquilo como rotina. E aqueles bebês, quando nasciam, era uma alegria para os pais. Era uma alegria para a família. E lá, a primeira coisa que faziam eram as fotografias. E na época era um videocassete, as filmagens. Eu sou da época do videocassete. Então, quando nós olhávamos como estudantes aquilo, nós olhávamos um ao outro e dizíamos assim: já sabemos fazer um parto. E outro dizia assim: eu tenho certeza que se tiver uma mulher agora gemendo, eu faço parto. E aí nós, através da nossa experiência, começamos a fazer os partos. E nesses partos nós não tínhamos nenhuma participação na alegria dos pais, nem na alegria da parturienta. A nossa alegria era saber que nós estávamos fazendo um trabalho ajudando para que essa mulher possa parir. E aquilo nos envaidecia, ficávamos envaidecidos e dizíamos: já podemos fazer um parto. E trazendo isso como referência do que é um nascimento carnal, trazendo isso para a palavra e traduzindo isso para que a palavra agora nos mostre a revelação do que é o nascimento, é que nós temos que entender que um dos propósitos de Deus é que
venham para esta terra mais bebês, mais bebês. O propósito de Deus é que a terra se multiplique. Foi assim que aconteceu em Gênesis. Quando Deus falou para os filhos de Noé: multipliquem-se, multipliquem-se, que haja uma multiplicação dos animais e que haja uma multiplicação dos homens. Multipliquem-se. Então Deus, a preocupação de Deus é encher a terra. Nós temos terra, muita terra para povoar. Então precisamos entender que vai haver muitos nascimentos. Mas esse nascimento é um nascimento provocado através de uma relação sexual. Esse nascimento não é provocado ou não é inspirado pelo Senhor. Esse nascimento é uma bênção de Deus para os pais se alegrarem, porque esse bebê ele está vindo para ocupar um espaço na família, e é que esse bebê vai ser treinado pelos pais para que esse bebê possa, no futuro, até muita gente pensa assim: eu estou cuidando do meu filho porque na minha velhice ele vai me cuidar. Tem muito pai que diz: eu vou investir no meu filho porque quando eu estiver velho ele vai me substituir. Então é esse o critério humano. Mas o Senhor, com todo o seu poder e sua graça, nos mostrou através da sua palavra. Quando ele compara de que o nascimento carnal não será, nunca vai se comparar ao nascimento espiritual. Antes de recebermos as promessas de Deus e as bênçãos de Deus, nós precisamos primeiro saber, ou alguns daqui vão lembrar, como nós nascemos no dia que nós aceitamos Jesus. E esse nascimento é que agora Jesus está no encontro que Nicodemos tem com Jesus. Nicodemos era um homem estudioso, era um homem cheio de título. O que era um fariseu na época de Nicodemos? O que era um fariseu? Um fariseu, ele era um conhecedor das leis, porque ele que cobrava dos judeus, o conhecimento, porque ele era estudioso das leis. E Nicodemos era um homem dedicado ao conhecimento das leis, era um fariseu. Se você lembra, nós inicialmente, quando começamos a nossa ministração, eu disse que havia um fariseu chamado Nicodemos. Então, o que fariseu faz? Qual era o objetivo dos fariseus? O objetivo dos fariseus era criticar, ou podar, ou discutir, ou até brigar, ou até matar, porque eles eram os conhecedores da lei. Sim, era isso que Nicodemos era. Era isso que Nicodemos tinha. Ele era um homem cheio de títulos. Era um homem que, além de ter os títulos, ele era uma autoridade. Em Israel, Nicodemos era uma autoridade. A Bíblia diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Então, como autoridade, ele dominava as leis. Como autoridade, ele jamais ele deixaria passar algo. Porque nos olhos e nos ouvidos dele estava ligado às coisas das leis de Deus. Então, para ele, tudo era como um jornalista na época, ou era como seria hoje como um ministro.
que ele julgava, e ele entendia e falava e podia influenciar para que tudo mudasse através da sua autoridade. E Nicodemos não teve coragem. Com toda essa autoridade, com todo esse conhecimento, com todo esse mecanismo de inteligência que ele tinha, ele não aceitava que houvesse um homem em Israel fazendo coisas maravilhosas. Ele não conseguia entender como um homem igual a ele, um homem igual a ele, judeu, simples, sem títulos, sem cursos, sem diplomas, fazia sinais, prodígios e maravilhas. E Nicodemos, ele estava confuso, porque à medida que chegava nos ouvidos dele que havia um homem em Israel que arrastava multidões, havia um homem que fazia milagres, e havia um homem que ensinava as coisas de Deus, e que nunca tinha passado por alguma faculdade onde Nicodemos tinha estudado, e que nunca Nicodemos tinha ouvido falar, nem que ela era um aluno, ex-aluno de alguma faculdade onde Nicodemos tinha estudado. Esse homem era totalmente desconhecido. Esse homem não tinha pais, ou não tinha descendência de pessoas humanas que tivessem maior autoridade ou fossem da mesma hierarquia de Nicodemos. E é isso que Nicodemos, ele se sentia ofendido. É isso que Nicodemos ficava coçando a cabeça. Nicodemos ficava pensando: meu Deus, que é isso? O que está acontecendo em Israel? Não estou entendendo. E Nicodemos se perguntava, se questionava, e as notícias chegavam, cada dia mais as notícias se aproximavam cada mais perto dele. E quando viu que ele não conseguia esquecer os pesadelos que ele tinha à noite, de escutar que um homem ressuscitava mortos, de escutar que um homem curava leprosos, de escutar um homem que das suas roupas saía virtude, ele ficava: isso não pode acontecer, isso é loucura para a minha cabeça, eu estou confuso, eu não consigo entender. E ele se questionava, mas ele não conversava com nenhum outro fariseu, porque se questionasse com algum outro fariseu, ele ia a ser entendido como se ele fosse mais fraco do que aquele homem que estava fazendo milagres em Israel. Então ele não queria ficar envergonhado, perguntar para o outro: tu está sabendo que existe um homem que está fazendo milagres em Israel? Tu está sabendo que existe um homem que faz sinais, prodígios e maravilhas em Israel? Se ele falasse isso para alguém, ele dizia: tu tem medo dele? Você tem medo desse homem? Por que te preocupas com ele? Então esse era o receio de Nicodemos. Por isso que ele teve que sair escondido da casa dele. Por isso que ele teve que sair na calada da noite, sem ninguém ver, nem a própria família dele saber, e procurar o mestre. Porque ele poderia não admitir os milagres que Jesus fazia, poderia não admitir as maravilhas que Jesus fazia, poderia não admitir o poder que tinha Jesus, mas ele o respeitava. Por isso que ele sai na calada da noite e chega com Jesus e diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Que loucura!
Que loucura! Imaginem a revelação neste momento, Deus falando para nós assim: meu Deus, um homem letrado, intelectual, cheio de títulos, se importou com o poder, com a autoridade de Jesus. Por isso que nós temos que entender que esse nome tem poder. Por isso que você, quando pronuncia esse nome, você tem que se envaidecer, tem que se orgulhar. Você não pode dizer para qualquer pessoa assim, em nome de Jesus. Não, porque esse nome, ele é poder, ele é grande. Nicodemos chamou ele de mestre. Nicodemos tinha altos professores. Nicodemos tinha professores com mestrado, com doutorado, com PhD. Mas ele reconheceu que havia um homem que andava em Israel e que era enviado de Deus, e que este homem ensinava da parte de Deus. Ele não ensinava a metodologia dele, ele não ensinava a doutrina dele, ele não ensinava os costumes dele, ele não ensinava os princípios dele, ele não ensinava os estatutos dele. Ele ensinava da parte de Deus. É por isso que quando você e eu ensinamos alguém da palavra do Senhor, você tem que ensinar as coisas de Deus. Nós não podemos ensinar coisas dos homens, porque os homens não escreveram a Bíblia, porque os homens não vieram em nome de Jesus. Nós temos que ensinar em nome dele. E quando ele ensinava, e Nicodemos se sentiu ofendido, se sentiu louco, maluco por esse homem que ensinava coisas e fazia sinais e prodígios e maravilhas, e disse: por quê? Mestre, o que estás fazendo? Mestre, o que estás fazendo? Se Deus não estivesse com você, então não podes fazer nada do que estás fazendo. Porque Nicodemos conhecia o poder de Deus, mas Nicodemos não estava entendendo que Jesus era o Filho de Deus. Quando eu entendi a revelação desta palavra, eu coloquei no meu perfil. No meu perfil está escrito, do meu WhatsApp, de qualquer outro Face, de qualquer outro, está escrito: se não, João 3:3, se não nascer de novo, se não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Por quê? Por quê, queridos? Por que essa palavra no início do congresso? Por quê? Porque nós, para recebermos as bênçãos que vão vir amanhã, depois da manhã e todos os dias que estão vindo aí, nós temos que nascer de novo primeiro. Não podemos. Você vai dizer até para mim: irmão, eu já nasci de novo. Eu já nasci de novo e aceitei Jesus. Eu sei. Eu também. Mas o que ninguém pode deixar de desejar todo dia, o que ninguém pode deixar de fazer diariamente,
é nascer outra vez, todo dia nascer outra vez. Porque se a gente não nascer, querido, novo dia é outro dia. Ontem era a segunda, hoje é terça, era outro dia. E eu tenho que todo dia, tenho que pedir a todo dia: Senhor, eu preciso nascer novamente, porque ainda eu tenho muitas coisas do meu amiguinho Nicodemos. Porque Nicodemos, ele entendia que há só uma forma de nascer. Mestre, só existe uma forma de nascer, em que eu, se houver possibilidade, eu poderia voltar para o ventre da minha mãe. Essa seria a única possibilidade, mas isso é impossível. Como é que eu vou voltar como eu vou voltar ao ventre da minha mãe e esperar 9 meses para nascer? Mas o que Jesus estava dizendo: Nicodemos, você não é referência para o reino de Deus, porque você ainda não é aquele pai, você ainda não é aquele esposo, você ainda não é aquele irmão, você não é ainda aquele vizinho, você ainda não é aquele conhecido que nasceu de novo. Há muitos anos atrás, quando conheci Jesus Cristo pela primeira vez, apaixonado pelas coisas de Deus e glorificando a Deus todos os dias, e saindo daquela reunião que pela primeira vez aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu achava de que aí as coisas iam mudar. Eu pensei que as coisas iam mudar naquele dia na minha vida. Eu pensei que naquele dia Deus ia fazer um milagre em mim de imediato. Mas no decorrer dos dias, no decorrer das semanas e no decorrer dos anos, eu aprendi que faltava muita coisa para mim. Eu precisava ser uma pessoa que muita gente gostaria que fosse. Porque assim como tem pessoas que já disseram para você como gostaria que você mudasse, como gostaria que você seja um homem que me amasse. A sua esposa alguma vez já lhe disse: eu queria que você fosse um homem que me amasse. Eu queria que você fosse um homem que me valorizasse. Eu queria que você fosse um homem que prestasse atenção mais em mim. Eu queria que você fosse um homem que dedicasse um tempo para mim. Eu queria que você fosse um homem que deixasse de fazer um pouco das coisas que você faz e olhasse mais para mim. Ou talvez alguém que já tem filhos, um dia algum filho lhe disse: pai, eu queria tanto que o Senhor me abraçasse. Eu queria tanto que o Senhor tivesse um tempo para mim. Pai, eu queria tanto que o Senhor saísse para mim, me levasse para o cinema, andasse comigo, me levasse para passear. Há 25 a 30 anos atrás, quando casei com a apóstola Selmita, eu era esse homem que acabei de dizer. Não tinha tempo para ela. A minha vida foi a medicina.
Meu primeiro lugar era medicina, segundo lugar era medicina, terceiro lugar era medicina, paciente, cirurgia. E eu ficava orgulhoso quando as pessoas diziam assim: o doutor Molina vai fazer 5 cirurgias hoje. O doutor Molina fez 30, 60, 80 cirurgias no mês de abril. O doutor Molina ganhou bisturi de ouro no final do ano porque ele foi o melhor cirurgião. Eu achava aquilo, e aquilo me deixava envaidecido. Mas, lá em casa, lá na minha casa, havia uma mulher que ficava finais de semana chorando, que ficava finais de semana escondendo dos familiares dela, escondendo do que eu não estava nas reuniões dos parentes dela. Eu estava em outros lugares. E o tempo foi passando. As coisas vão tomando uma dimensão tão grande, que quando você vê, que quando você analisa, que quando você imagina, você vê que tudo que você fez, tudo que você realizou, não foi o que Deus quis. Então eu precisava nascer de novo. Eu precisava nascer de novo. Porque esta noite, muitos homens que estão aqui vão nascer de novo nas suas casas. Muitos homens que estão aqui muitos jovens que estão aqui vão nascer de novo. A minha filha Aurora, um dia, conversando com quando nós nos convertemos ao cristianismo, nos convertemos ao Evangelho, e começamos a galgar, começamos a crescer na igreja, começamos a ter esse desejo de fazer o Evangelho do Senhor, e essa loucura, esse desespero de fazer discípulos, de levantar células, enchemos a nossa igreja. Eu tive 16 casais, 12 da minha primeira formação de 12. Mas eu estava perdendo a minha família. Um dia a minha filha diz para uma das mulheres da igreja, diz: um dia quando eu crescer, eu vou embora. Um dia quando eu crescer, eu não quero estar, porque meu pai não tem tempo para mim. E às vezes quando chegávamos em casa, entrava no quarto dela, eu achava ela muito tímida. Eu dizia: o que é que você tem, filha? Ela dizia: nada, pai, está tudo bem. E ela foi crescendo, e o tempo foi passando, e o velho homem continuava na igreja, continuava nos cultos, mas não percebia que precisava nascer de novo. As coisas que nós homens fazemos, nós, na igreja, em casa, no trabalho, nós fazemos coisas que mesmo estando na igreja, nós realizamos coisas que não conseguimos ser totalmente fiéis à palavra. Por quê? Porque somos e temos ainda essa visão de Nicodemos. E a visão de Nicodemos
era justamente o que Deus não queria que ele fosse. Deus amava Nicodemos. Deus ama você, Deus ama eu. Mas o que Deus não ama é as nossas atitudes. O que Deus jamais vai aprovar é você realizar aquilo que você deseja e não o que Deus quer. Então, num congresso de homens, eu poderia falar, neste momento, poderia falar e dizer que Abraão esperou 25 anos para nascer de novo. Porque ele também esperou 25 anos para nascer de novo. Eu podia dizer que Noé foi a primícia do Senhor, foi aquele que Deus olhou e ficou sem graça. Olhou para Noé e achou graça nele. E daquele arrependimento profundo que ele teve de ter feito o homem, ele poderia ter, ele deu mais uma chance para a humanidade. Eu poderia falar esta noite que Abraão, ele só completou o seu sonho quando passou os 25 anos da vida dele. Ou podia dizer nesse momento que Isaac, de tão problemático que ele era, ele precisou nascer de novo para ver Jacó. E Jacó precisou nascer outra vez para ele ser perdoado pelo seu irmão. E eu podia falar de tanta gente hoje que está na Bíblia, mas eu preciso te falar esta noite que isso não aconteceu só com eles. Que isso não aconteceu somente com Gideão ou com Jeremias. Isso acontece conosco. Isso acontece com você, porque quando você é escolhido, Deus precisa trabalhar na tua vida, Deus precisa trabalhar no teu ser, Deus precisa trabalhar nas suas atitudes, Deus precisa trabalhar na tua fé. E se você não consegue amadurecer, se você não consegue crescer, Deus vai te levar de novo a aprender. E Ele me levou 3 vezes. Ele me levou 3 vezes. Primeiro, quando minha mãe morreu. Segundo, quando eu perdi toda a minha empresa. Eu era empresário quando eu perdi toda a minha empresa. E a terceira foi quando a apóstola Selmita foi acometida de uma doença e foi para o coma. E ela passou 9 dias em coma. Então, Deus precisava fazer em mim muita coisa, porque Ele queria que eu seja um verdadeiro nascido de novo. Nós precisamos nascer de novo, queridos. Se eu estou hoje nesse altar, não é porque eu tenha sido, ou tenha entrado aqui pela porta e tenha recebido um convite de alguém, porque eu fiz uma amizade com o apóstolo de vocês. Aleluia. E quando eu conheci ele, eu coloquei meu amor por ele. E ele colocou amor por mim. Então eu deixei de ser o soberbo, orgulhoso. Deixei de ser aquela pessoa vaidosa. Eu deixei de ser, porque no momento quando você reconhece a humildade do outro, e você reconhece a autoridade do outro, então é quando você vai nascer de novo. Chegava em casa, e quando não tinha alguma coisa pronta, eu batia a janela, batia a porta, porque não tinha nascido de novo. Eu era um convertido ao Evangelho, mas precisamos nascer de novo. Quantas pessoas, quantos homens não estão aqui hoje dizendo assim: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado dessa forma, eu não deveria ter me comportado assim com meu filho, com minha esposa, com meus parentes, porque às vezes, queridos,
Às vezes nós achamos de que todo mundo vai nos perdoar, de que todos vão nos perdoar o que nós somos, mas o que nós não conseguimos entender é quando é que nós vamos nascer de novo. Quando é que você vai nascer de novo? Você já maltratou muita gente. Você já deixou muitas pessoas chorando. Você já fez coisas que talvez nem seu discipulador sabe. E talvez você está devendo para seus filhos, para seus pais, para sua esposa. Como vamos querer que Deus dos céus e da terra nos entregue tantas promessas que Ele tem reservado para cada um de nós, se nós ainda não nascemos de novo? Como podemos querer que nossa esposa nos respeite? Como podemos querer que nossa esposa tenha orgulho de nós? Como podemos querer que nossa esposa nos coloque como modelo diante de todos os seus amigos, os seus parentes? Ou como vamos querer que nossos filhos, eles se orgulhem de nós? Se nossos filhos, eles não têm o carinho que nós podemos dar a eles. Quando é que nós vamos entender que nossos filhos, eles necessitam do nosso amor, do nosso carinho? Necessitam do nosso consolo. Quando que vamos entender, queridos? Quando vamos entender que tudo que nós fazemos na nossa casa não é para nós, que tudo que nós fazemos é para Deus. Tudo que você faz na sua casa, querido, não é para agradar o teu discipulador, não é para agradar a igreja, não é para agradar a tua denominação, não é para agradar as pessoas que dizem que você é crente. Tudo que você faz é para agradar a Deus. Nós jamais poderemos receber as promessas de Deus. Jamais poderemos ousar em sonhar. Jamais poderemos nem sequer pensar em novos começos, se nós não nascermos de novo. Porque as igrejas estão cheias de hipocrisia, cheias de pessoas que estão louvando e cantando, adorando o Senhor, mas nas suas casas ainda falam palavrões. Nas suas casas ainda ofendem as suas esposas, ainda tratam mal as suas esposas, não valorizam o que diz a Bíblia. Cuida da tua mulher como Jesus cuidou da igreja. Uma mulher, ela quer ficar bonita, ela quer um bom penteado, ela quer boas unhas, ela quer uma boa roupa. Mas ela não precisa dizer para você: compra para mim isso, ou paga para mim o cabelo, paga para mim essa unha. Ela não precisa dizer isso para você. Também, para você jovem que está aqui, que você não tem esposa, que você é solteiro, o teu pai não precisa dizer que você
pode cuidar dos sapatos dele. Teu pai não precisa dizer que ele precisa ou ele necessita uma companhia de um filho para sair, para passear, para dar uma volta, para conversar com ele, para ir para o cinema, achar graça dos filmes, comprar um lanche para teu pai, levar alguma coisa para ele. Não precisa teu pai, não precisa teu pai te elogiar pelo que você faz. Não precisa você ser elogiado pelo seu pai. Meu filho é um grande filho, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Não. Os jovens que estão aqui, eles terão novos começos. Eles vão sonhar com coisas grandes. Mas primeiro os jovens que aqui vão nascer de novo. Porque os jovens que estão aqui, eles não errarão como nós. Eles não vão errar como nós. Os jovens que estão aqui, eles vão ser filhos segundo o coração de Deus. Quando eu fui convidado pelo apóstolo Natanael, e ele disse: queria que você participasse do nosso congresso de homens. E eu fiquei alegre e disse: eu recebo e me alegro com seu convite e aceito, porque eu preciso ter uma oportunidade para falar para homens. Preciso ter oportunidade para dizer para os homens que os homens estão quase para perder suas famílias. Os homens estão quase para perder suas esposas e seus filhos, porque se tornaram carnais. A Bíblia diz que a humanidade entrou em corrupção e em perversidade. A Bíblia diz que antes de Deus olhar para Noé, ele disse: a humanidade, ela se transformou em multidões de perversos e em multidões de corruptos. Quantas igrejas hoje me dá